Graça e paz, povo de Deus, bom dia. O projeto é Jesus na Rua, esse é o Diário da Fé. O livro para meditação é Colossenses, capítulo 1. Meus amados irmãos, esse é a segunda carta da prisão. A primeira carta é Filipenses, ela foi escrita em 60 depois de Cristo. E esta é a segunda carta que foi escrita no ano de 61 depois de Cristo. O apóstolo Paulo, meus amados irmãos, ele começa essa carta com uma saudação. Carta aos Colossenses, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que lhe está reservada nos céus. Meus amados irmãos, muitas vezes nós temos tido. Eu falo muito de oportunidade, porque na realidade nós fomos alcançados por esse homem, por Jesus Cristo, através da vida desse homem, porque ele era o apóstolo aos gentios. Nós temos que compreender algumas coisas sobre Paulo para nós entendermos e valorizarmos aquilo que Deus fez através da vida desse homem para alcançar os gentios, que somos nós, a nação gentílica. Todo que não é judeu, meu amado irmão e minha amada irmã, é gentio. Uma coisa que é interessante é que ele era judeu. Jesus Cristo, meus amados irmãos, hoje já é conhecido, acredito que em mais de 200 países. As pessoas podem não seguir o seu ensinamento, mas ele já é conhecido nesses países. Nós temos 204 países no planeta Terra e acredito eu que em todos os países já foi falado de Jesus Cristo. Existe a janela 1040 que não crê, mas eles vão entender isso. Meus amados irmãos, quando o apóstolo Paulo fala sobre a oração e a intercessão, nós devemos compreender uma situação muito interessante. Todos nós temos um chamado na grande comissão. Grande comissão que está em Mateus, Marcos e Lucas e João. Ide por todo mundo e pregai o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. Essa palavra, meus amados irmãos, a gente acha ela um pouco dura, mas não é. Se a gente for observar direitinho, nós vivemos hoje em um Estado laico de direito, que o Brasil é esse Estado, e nós temos oportunidade, meus amados irmãos, de pregar a palavra a todos aqui no Brasil. E ainda tem pessoas que não acreditam. Uma pessoa agora, eu estava vindo de uma viagem missionária e uma pessoa teve um problema dentro de um ônibus e eu fui orar, que eu já tinha orado por várias pessoas, inclusive esta pessoa viu, uma senhora estava com febre, nós oramos e a febre a deixou dentro do ônibus, ela não precisou ir no hospital, mas era muita febre. E ele simplesmente olhou para mim, eu fui orar por ele e perguntei, moço, posso orar pelo senhor? Ele foi e disse, olha, eu não acredito não. Eu digo, sim, mas o senhor me permite orar? Você faz o que você quiser. Ele me disse. E eu achei interessante porque tinha muitos irmãos dentro do ônibus e ele sentado no meio da gente lá.
Aí uma senhorinha que mora aqui, os parentes dela moram aqui perto de Araguaína, que estava vindo do Ceará, ela disse: moço, por que o senhor não permite que ele ore por você? Ele disse: não, ele pode orar, eu não quero oração, não acredito. Mas graças a Deus nós oramos, intercedemos pela vida daquele homem e ele não morreu. Ele foi para o hospital e está bem. Ele desceu na primeira cidade em sequência daquele episódio. Mas o que eu quero dizer com isso, meus amados irmãos? A pergunta que não quer calar é essa. É que você acredita no poder de Deus para curar? Você acredita no poder de Deus para restaurar? Você acredita que o poder de Deus salva, cura e liberta? Se você crê dessa forma, meu amado irmão, você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Cumpra o ID na sua vida. Vá para a família sua. Se você for esposa, vá para a família do seu marido. Se você for marido, vá para a família da sua esposa. Porque Jesus Cristo diz que o profeta, ele não tem honra na sua própria casa. Então, invertam e façam isso. Pregue a tempo e a fora de tempo, meus amados irmãos. Lá em Mateus capítulo 18, versículo 18, diz assim: é dada as chaves. Aquilo que você ligar na terra terá sido ligado no céu. Aquilo que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Meu amado irmão, pregue a tempo e a fora de tempo. Ligue as coisas na vida da sua família para que eles tenham boa oportunidade em Cristo Jesus. Amém, meus amados irmãos. Um abraço, que Deus nos abençoe nesse dia.